Bom dia, amados. Que privilégio participar de uma igreja que tem fome e sede pela palavra. Olha, por muitos anos nós vivemos e ouvimos, de que curso teológico, formação teológica era coisa do diabo. E essa é uma das maiores mentiras que o diabo pode contar para alguém. Porque quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos o Deus com quem nos relacionamos. Então, em nome de Jesus, quando houver curso, se inscreva, pague o preço, porque vale a pena. Nessa manhã, mais uma vez, eu tenho a honra de apresentar a pastora que trará a palavra. Eu tenho acompanhado essa pastora já faz 41 anos, porque é a minha mãe. E algo muito que me ensina, uma das virtudes que a minha mãe deixou como legado para mim. Eu acompanhei desde a minha infância a minha mãe estudando, se aperfeiçoando, buscando uma posição profissional que a levasse para um lugar de destaque. E por inúmeras vezes eu vi ela saindo de um emprego, indo para um outro melhor, indo para um outro melhor, até que ela entrou num cargo executivo, até que ela foi para a Itália, trabalhar na Itália, transferida, voltou. Depois de muitos anos, acho que mais de 20 anos, dando consultoria empresarial agora, com várias graduações, pós-graduação. Recentemente ela fez doutorado nos Estados Unidos. Hoje é uma das professoras da Faculdade Getúlio Vargas. Então é algo que eu olho e eu sempre vislumbro da seguinte maneira. Eu assisti desde a minha adolescência a minha mãe pisando em lugares dos quais muitos homens e mulheres desejam, na sua jornada profissional, pisar. Conversar com CEOs, CFOs, pessoas das quais têm cargos mais elevados de multinacionais, empresas de grande porte. E desde quando eu recebi uma ligação, com 12 anos de idade, eu estava em Reginópolis nas minhas férias, tocou aquele telefone de discar assim e atendi. A minha mãe disse: filho, a mamãe encontrou aquilo que ela estava procurando. A mamãe encontrou Jesus e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando você voltar para São Paulo das férias, você e teu irmão vão conhecer um casal que falaram de Jesus para mim. E dito e feito, nós voltamos das férias, eu com 12 anos, meu irmão com 10 anos, fomos comer uma pizza junto com esse casal. E esse casal, a partir do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 3, de Nicodemos, começou a falar de Jesus para nós. E eu me lembro muito nitidamente, como se fosse ontem, que nós tomamos uma decisão em aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E naquele dia, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora, o paralelo que eu quero fazer com essas duas situações, o sucesso profissional da minha mãe com o conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, foi de que, dos lugares pelos quais ela pisa e pisou, ao longo de toda a jornada em que eu, morando na mesma casa e até agora ouvindo as histórias, lugares dos quais, muito provavelmente, a maioria de nós aqui, nesse ambiente, ficaríamos desconfortáveis. Lugares luxuosos, pessoas muito formadas culturalmente, profissionalmente, acadêmicas, que nós ficaríamos desconcertados por não sabermos como agir. Na mesma liberdade, na mesma autoridade, na mesma simplicidade, eu assisti a minha mãe inúmeras vezes impondo as mãos, orando por cura, falando de Jesus, levando pessoas à salvação, e muitas histórias, uma coleção de histórias que eu assisto e ouço até hoje, das quais ambientes que seriam inóspitos para esses. Muitos de nós seríamos crentes agentes secretos, sabe? Nunca saberão que seremos cristãos, porque estaremos ali no meio dos ricos, dos maiores desta terra. Eu vi a minha mãe sendo usada pelo Senhor, fazendo com que olhos e olhos jorrassem lágrimas e entregando suas vidas para Jesus. Ontem mesmo no carro ela comentando sobre uma amiga, uma dessas empresárias que, comentando assim, eu estava lá na casa dela e eu batizei ela na piscina dela. Histórias que a gente vai colecionando, mãe, e é um dos legados que você tem deixado para mim.
não me envergonhar do evangelho, independentemente de com quem eu fale, da pessoa mais simples, da pessoa mais complexa, da pessoa mais procurada, da pessoa menos procurada. Isso tem sido um legado na minha vida que você está deixando, um dos legados. Então, gostaria de que você aplaudisse ao Senhor e que abrisse seu coração para receber a palavra do Senhor por meio da minha mãe. Obrigada, filho. Bom dia, um prazer muito grande estar aqui junto a vocês. Igualmente, Jean, eu tenho muito orgulho de ser tua mãe. Você é uma bênção, minha norinha também é uma bênção, meus netinhos. E ele, de jovenzinho, já começou a servir ao Senhor. Nós frequentávamos uma igreja e ali ele entrou e começou a fazer parte do louvor e nunca mais parou, né, Jean? Então, glória a Deus por isso. Vocês querem abrir a palavra de Deus comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo, naqueles dias, ele ia de cidade em cidade fundando igrejas, né, como apóstolo que ele foi. E seguido a isso começavam as perseguições. E nessa carta, eu também não tinha me deparado com esse texto ainda. É como o Jean falou, a gente estuda a Bíblia e vai continuar estudando a Bíblia até a volta de Jesus, né, porque sempre tem algo novo. E é incrível que ele vai nos conduzindo a tudo aquilo que ele tem. E o apóstolo Paulo então deixou, eu chamo assim de receita de bolo. Encontrei ontem essa passagem aqui, dessa maneira. Já li a Bíblia, acho que mais de 200 vezes, sei lá eu quantas vezes. Quase 30 anos de conversão, né? Lendo a Bíblia todo dia, todo dia. Então, 1 Tessalonicenses 4:9 diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então veja só o que Deus nos ensina nesse texto. Repete comigo: amar, progredir, viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar. Deus sempre nos inspira a trabalhar, hein? Porque que gostoso é a gente realizar coisas do fruto do nosso trabalho, não é verdade? Sonhar e depois ver concretizado através das nossas mãos, da nossa inteligência. Então eu quero falar sobre amor fraternal, sobre a busca por excelência nessa nossa trajetória como filhos de Deus. O mandamento que Jesus resumiu dos 10 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Então, primeiro item dessa palavra rápida é amar uns aos outros. Para nós amarmos, nós precisamos aprender a perdoar, porque o tempo todo nós somos perseguidos, injuriados, afrontados. É assim ou não é? É a nossa trajetória, né? Trajetória do cristão é de vales e picos. No vale nós somos transformados, nos picos nós aproveitamos aquilo tudo que Deus nos dá. Porque Ele sempre está nos presenteando, sempre está nos conduzindo ao próximo degrau de glória. Mas antes desse degrau é necessária a transformação de vida.
porque Ele tem cuidado conosco. Amém? Nós precisamos aprender a falar e a pensar. E você, Jean, é um exemplo nesse sentido para mim. Eu me lembro a primeira vez quando eu fui visitar você nos Estados Unidos. Estava recém-mudado ali. E ainda com muitas dificuldades, né? Que ele foi por ele mesmo. E não tinha cadeira, por exemplo. Ele dizia, quem precisa de cadeira? Nunca vi esse rapaz, esse homem hoje feito, reclamar de alguma coisa. É verdade ou não é, Jô? Uma bênção. E Deus se agrada disso, né? Então nós precisamos evitar a briga, contenda, murmuração, reclamação. Nós precisamos aprender a andar em contentamento. Como também nos ensinou o apóstolo Paulo. Eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação, na abundância e na escassez. Porque a escassez é necessária. É na escassez que nós somos transformados. É na dor que nós somos transformados. Sem isso, infelizmente, parece que a gente não entende. Sem um tempo de dor, de sofrimento, de faltas, nós somos envaidecidos, ensoberbecidos. É assim ou não é? E Deus nos quer humildes, mansos, com domínio próprio. Ele quer que nós tenhamos o fruto do Espírito. Essa é a transformação que Deus requer em cada um de nós. De dentro para fora. A transformação verdadeira. Que só Ele pode fazer. Então, naqueles dias, tem uma passagem na Bíblia. O rei Davi, ele estava com seus homens, ficaram sem alimento. E ele enviou ali alguns daqueles homens para pedir a Nabal, um homem rico da região, alimento. E Nabal respondeu grosseiramente e não deu alimento nenhum. Davi ficou irado com aquela situação. Mas por sorte, Nabal tinha uma esposa sábia, um homem astuto com uma esposa sábia, que entendeu a situação, fez a leitura rapidamente, carregou um monte de burrinhos, eu suponho, não sei se era camelo, não sei o que é, e foi ali levar um monte de alimento para Davi e aqueles homens, e apaziguou a situação. Então nós somos chamados como conciliadores, como pacificadores. Se você está vivendo com alguém rixoso, com alguém contencioso, com alguém que briga sozinho até, a Bíblia diz que a resposta branda desfaz o furor, né? Aplaca o furor. E muitas vezes é melhor a gente nem falar nada. Então busque a gratidão, busque o contentamento. Em meio a essas situações difíceis, fecha a boca. Eu ainda estou aprendendo isso. É uma situação bastante difícil você ter alguém rixoso. A Bíblia diz que é como aquela goteira intermitente, né? Ela não para, ela continua. E tem pessoas que parecem ter o prazer em acordar e já sair brigando, até com ela mesma. Então nós precisamos ter esse tipo de reação, de apaziguador. Abigail então foi até Davi, suplicou que ele a ouvisse, reconheceu que Nabal era um homem insensato e pediu para aceitar aqueles presentes. 2, progredir cada vez mais. Deus nos chamou para uma vida de abundância, sim ou não? Não é para ficar passando necessidade. E abundância e prosperidade, o que a Bíblia nos conta é que nós não tenhamos falta de nada. E quando nós andamos em comunhão com Deus, até no deserto Ele provê as nossas necessidades. Então não há o que temer, porque Deus cuida de nós. O tempo todo. A Bíblia diz que em momento nenhum Deus não nos desampara. Então não é necessário ter medo do futuro, ter medo de ficar sem trabalho. Não, aproveite aquele tempo de vale, aproveite o ensinamento de Deus. Ele está te preparando para uma coisa maior. Deus nos chama e tem um plano para com cada um de nós. E Ele vai nos preparando para que nós
ocupemos os lugares que Ele tem para cada um de nós. Eu não imaginava, de fato, ter tido essa trajetória, fazer essa trajetória que eu faço. Há 30 anos que eu trabalho com a chamada alta administração. Presidentes de empresas, CEOs, diretores, né? Homens e mulheres ricos que comandam, e homens e mulheres que eu treino, que eu capacito, que eu habilito, juntamente com a consultoria e educação executiva. Então, nós não sabemos, né, para o que Deus nos chama, mas Ele mesmo vai nos preparando e nos conduzindo. Eu nasci numa cidade, me mudei para outra, menor ainda, cresci num ambiente rústico, eu diria, simples, e não imaginava essa trajetória, conhecer quase o mundo todo, andar por esses lugares de gente tão rica, né? São milionários, bilionários, empresas que recebem bilhões, né? Tem faturamento de bilhões no ano. E a empresa que eu atendo, médio, grande porte. Então, Deus tem um plano contigo. Deixa Ele te preparar. Deus Pai nos conduz. O Espírito Santo nos ensina. Jesus nos dá poder e autoridade naqueles momentos difíceis. Porque cada conquista é antecedido por batalhas, por guerras espirituais. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, Deus te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E já te deu poder e autoridade. Use, ordene, expulse, repreenda e tire aquele tropeço da tua frente e siga adiante, avance. Amém? Fala, eu vou avançar. Glória a Jesus. Em Romanos 4,17, nós podemos chamar a existência aquilo que não existe. Em Hebreus 11, nós temos que a fé é certeza das coisas que nós esperamos. Então, se nós esperamos e podemos chamar a existência, é só liberar a palavra. Amém? Então, creia que você conseguirá atingir, alcançar aquele sonho, porque Deus é contigo. Muitas vezes nós esperamos tempos por resposta de oração. Às vezes, a Bíblia mesmo diz, não sabemos como orar. Então a gente era errado por um tempo grande, né? Deus não tem como responder. Outras vezes, nós nem pensamos, Deus já nos atende, já nos abençoa. Outras situações demoram um pouquinho mais. E outras que nós ainda continuamos orando. Mas eu quero falar para você da bênção que é a oração específica. Jesus perguntou para um cego, Bartimeu, o que é que você quer? Jesus, que os meus olhos vejam. É claro ou não é? E os olhos daquele homem se abriram. Então seja específico nas tuas orações. Senhor, eu quero um carro assim, assim, assado. Senhor, eu preciso de uma casa assim, assim, assado. Senhor, eu quero estudar tal coisa. Eu quero viajar não sei para onde, para ficar não sei quantos dias. Estão entendendo? Senhor, eu quero muito na minha vida o fruto do Espírito. Me dá o domínio próprio, Deus. Me dá a mansidão, me dá a longanimidade. Eu preciso disso, Deus. Então, não importa o que seja, mas importa saber que tudo aquilo que você precisa, Deus tem poder para te dar. Deus abriu o mar vermelho, nós cantamos aqui. E ele estava lá orando a Deus. E o que é que Deus disse? Moisés, agora é contigo, você já está pronto, está preparado, avança. Moisés, estende a tua mão, né? E Moisés, quando estendeu a mão, o que aconteceu? O mar se abriu. Posse da terra prometida, conquista de Israel, travessia do Rio Jordão, a mesma coisa. Quando nós colocamos Deus na nossa frente, damos o nosso passo de fé, Deus vai nos ajudando a caminhar na direção da nossa conquista. Amém, queridos? Tenho pouquinho tempo aqui.
3, diligenciar por viver tranquilamente. Viver uma vida pacífica. Efésios 4:3, em meio a brigas, divisões, temos de ser pacificadores. Quando os psicólogos e psicanalistas começam a falar sobre inteligência emocional, sobre as soft skills dos dias atuais, a Bíblia já está cheia disso. E já nos ensinou tudo. Amém? É só nós pedirmos ao Espírito Santo. Reconhecer a nossa fealdade. Reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Quando isso nós fazemos, Ele endireita a nossa vereda. Crer nas promessas de Deus e confiar nos processos de Deus. Deus te chamou com um propósito, Ele vai cumprir. Se ainda não aconteceu, creia. Eu fiz toda essa trajetória para só agora, aos 50 anos de vida profissional, abrir uma escola de negócios. Por quê? Porque sou consultora há quase 30 anos. Fiz uma carreira executiva completa, de auxiliar de escritório a dirigente de empresa. Sou professora universitária em curso de pós-graduação. Trabalhei em escola de negócios. Então, estou pronta ou não estou? Chegou o momento. Quanto tempo atrás eu recebi essa promessa de Deus? 1995. Deus me chamou para ensinar homens e mulheres os princípios bíblicos para administrar uma empresa. Eu venho fazendo isso todo esse tempo, só que agora eu vou fazer com uma abrangência, né? Muito maior, alcançando mais pessoas. Então Deus tem a maneira dele nos conduzir. Amém? 4, cuidar do que é nosso. Para nós cuidarmos do que é nosso, nós precisamos primeiramente cuidar de nós mesmos. Depois cuidar das coisas que nos cercam. Aí nós estamos prontos a ajudar, a estender a mão ao próximo. Você não está conseguindo, eu te ajudo. Vem que você pode. Por quê? Já vivenciou, tem testemunho, tem a receita certa do bolo. Amém, queridos? 5 e último, então, trabalhar com as próprias mãos. Ter uma vida digna. Trabalhar com integridade. A honestidade, a integridade, ela só nos leva a avançar. O cristão tem que dizimar, tem que ofertar, tem que pagar os impostos. Nós precisamos ter uma vida correta diante de Deus, para que Ele tenha oportunidade de nos prosperar. Senão, a gente vai ficar, perdendo tempo aí ao longo da nossa trajetória. E Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Exemplo para nós. E que gostoso é aproveitar as coisas do suor do nosso trabalho. Hoje, o Brasil principalmente, ele anseia por homens e mulheres íntegros. Há uma crise de liderança em todos os setores da economia. Nos governos, até nas igrejas, infelizmente, nas empresas, na área de educação e toda a organização. Nós vimos aí o escândalo que isso trouxe para a nossa nação. E nós temos ficado envergonhados diante do mundo. Mas pior que isso ainda, é que é uma crise mundial. Homens e mulheres doentes na liderança, que só querem para si mesmos, que só olham para os seus umbigos. O governo é chamado para servir o povo, e eles querem ser servidos, com altos salários, com mordomias, hein? Mas Deus levantou um Ciro aí,
Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos aí os defeitinhos, ou na área da competência, ou no comportamento, ou no caráter. Mas é bom trabalhar com os três pilares. Ser bom naquilo que você faz. Isso é imprescindível para que você possa crescer. Ter um comportamento adequado. Comportamento de honestidade. Comportamento de coragem. E ter um caráter ajustado. Então, ser corajoso, Deus nos conduz, o Espírito Santo nos ensina. E eu quero te dizer assim, se a sua ocupação não te sustenta, qual é o teu plano B? O próprio Deus nos abençoa com dons e talentos. Talvez você esteja fora daquilo que Deus tem para você. Se alguma coisa está dando errado, faça um jejum, abra um tempo de jejum e oração com Deus. Ele vai falar, você vai ouvir. Fala, Deus, eu quero cumprir o teu propósito. Porque nada melhor na nossa vida do que estar no centro da vontade de Deus. Mesmo no deserto. Mesmo enquanto Ele está nos aprontando para aquilo que virá. Dói, dói. A gente sofre, sofre. Mas depois é um tempo de glória. Vales e montanhas. Se deixe transformar por Deus. Deixa Deus te preparar para aquilo que Ele tem. Henry Ford, quando fundou a Ford, ele tinha uma missão de fabricar carros. Mas o propósito daquele homem era que todo homem pudesse ter um carro para chegar onde quisesse. Deus nos chamou para uma missão. É a nossa seara, é onde Deus tem para cada um de nós. O lugar certo que Deus tem para cada um de nós. Mas isso só será válido se nós cumprirmos o nosso propósito. Só no cumprimento do propósito nós conseguimos deixar legado. Vamos ficar em pé?